Olá, hoje dia 29 de outubro, quinta-feira, nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar aqui no capítulo 6, página 119, com medidas de comprimento e de massa, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui como nós podemos medir as coisas. Para a gente iniciar, a gente vai ver aqui, ó, que aqui o livro começa o nosso conteúdo dizendo assim, ó, que durante muito tempo as pessoas utilizaram o próprio corpo para medir comprimentos. Veja algumas das partes do corpo usadas para isso. Então, os pés, o passo. Então, às vezes as pessoas queriam medir alguma coisa, o tamanho de um terreno, e aí elas usavam o passo, tá? O passo, o pé, olha o tamanho do pé. O palmo, a professora vai mostrar aqui como medir com o palmo. E também temos aqui a polegada. Olha aqui o tamanho da polegada. Quando a gente fala assim que a TV tem tantas polegadas, é tantos pedacinhos assim, tá? Polegada. O problema de medir as coisas usando as partes do corpo é que nem todo mundo tem o mesmo tamanho de mão, de pé, não é verdade? De passo. Olha, essa criança aqui tá medindo uma mesa usando o palmo, tá? Ele abre a mão e mede com o palmo aqui. Quando alguém utiliza o palmo para medir, a pessoa abre bem os dedos e a medida do palmo é aqui, ó, do polegar até o dedo mínimo. Então, por exemplo, se eu quisesse medir quantos palmos tem essa etiqueta aqui, coloco bem aqui no início, aí eu vou, ó, vou unir meus dois dedos, 2, vou unir, 3, 4, você vê que não tira o dedinho do lugar, ó, junto o dedão, tá? Aqui, ó. E quando a gente faz uma estimativa, a gente faz uma suposição de quantos vai dar. Bom, eu vou fazer a estimativa que esse painel tem 10 palmos. A minha estimativa foi que ele tem 10 palmos. Agora eu vou medir para ver quantos palmos tem realmente. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Eu quase acertei, gente. Então, eu fiz uma estimativa bem aproximada do que realmente é, tá? Eu falei que tinha 10 e tem 9,5. Então, as pessoas já usaram o palmo para medir. A polegada é o tamanho aqui, ó, do nosso dedo aqui em cima, aqui, ó, essa é a polegada. E para medir com passos, né, a pessoa vai contando os passos. Então, agora mostra o que você sabe. Faça uma estimativa. Você viu que fazer uma estimativa é fazer uma suposição, dar um chute, chutar, né, quanto? Bom, aqui seria para fazer a estimativa da largura da carteira e depois medir a carteira. Como a gente não está em sala de aula, a gente não tem como fazer isso. Mas fazer estimativa, como a professora falou, é fazer uma suposição, é chutar, por exemplo, assim, você não sabe quantos palmos que dá. Então, você vai chutar, você vai dar um palpite. E depois, para saber se você acertou, você vai lá e mede. Agora, nós vamos aqui na página 120 fazer as atividades aqui, ó, usando o corpo para medir comprimentos. Número 1, veja a cena abaixo. Dona Joana mediu o comprimento da mesa com seu palmo, porque precisa comprar plástico para forrá-la. Vera também mediu a mesa com seu palmo. Então, Dona Joana e Vera. A mão de Dona Joana é um tamanho, de Vera é outro, né? Quantos palmos de Dona Joana cabem no comprimento da mesa?
Então, é só contar aqui, ó, quantos palmos dela cabem no comprimento da mesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmos. Escreva aqui, dá uma pausa e escreva. E quantos palmos de Vera cabem na mesma mesa? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como a mão de Vera é menor, cabem mais palmos, tá? Escreva aqui, quantos palmos de Vera cabem na mesma mesa? Agora, veja esse diálogo aqui, ó. Defenda a sua ideia, ó. A Vera diz assim, os resultados de nossas medições não foram iguais. Por quê? Aí, a dona Joana responde, porque foram usadas unidades de medidas diferentes, ok? E aí, o defenda a sua ideia é, você concorda com dona Joana? Por quê? Bem, eu concordo com ela, porque se foi usado unidades de medidas diferentes para medir, o resultado vai ser diferente realmente. Se a mão das duas fosse do mesmo tamanho, o resultado seria o mesmo, mas como os tamanhos das mãos são diferentes, o resultado também é diferente, tá? Vamos para a página 121, atividade número 2. O pai de Carlos sempre o acompanha à escola. Para chegar lá, Carlos precisa dar mais passos que o seu pai. Discuta com os colegas e explique o porquê. Por que Carlos precisa dar mais passos que o pai? Vamos discutir aqui entre nós. Por que o Carlos precisa dar mais passos? Bem, a gente observa aqui, ó, que as pernas do pai são mais compridas que as pernas de Carlos. Então, o passo do pai é mais comprido. Por isso que quando o pai dá um passo, o passo do pai fica bem maior do que o de Carlos. Ele precisa dar mais passos para poder andar, porque o passo dele é curto. Então, se você escrever assim, você pode escrever, porque o passo de Carlos é mais curto do que o passo do seu pai. Dá uma pausa e escreva. Número 3. José e Gabriel mediram o comprimento da mesa da professora. José mediu com palitos de sorvete e Gabriel mediu com canudos de refresco. Veja. Então, eles mediram aqui. Letra A. José verificou que couberam quantos palitos? Então, a gente pode contar aqui, ó. José tá aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palitos. Vai escrever aqui, ó. 12 palitos no comprimento da mesa. E Gabriel verificou que couberam canudos. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canudos. Por que os dois amigos encontraram resultados diferentes ao medir o mesmo comprimento? Bem, vocês sabem que o palito de sorvete é menor do que um canudo de plástico, né? Vocês sabem disso. Então, eles encontraram resultados diferentes porque eles usaram unidades de medida de tamanhos diferentes. Se fossem do mesmo tamanho, teria dado o mesmo resultado. Número 4. Quantas vezes você acha que seu lápis cabe na largura de sua mesa? Primeiro diga um número sem medir e depois faça a medição e verifique se acertou. Como vocês não estão na escola, vocês vão fazer com a mesa que vocês costumam fazer as refeições, tá? Você vai na sua mesa, vai olhar para ela e primeiro você vai fazer uma estimativa. Quantos lápis você acha que vai caber na largura da sua mesa? Você escreve aqui, faz a sua estimativa e escreve aqui. Depois que você fizer a estimativa e tiver escrito o número, você vai lá e vai colocando o lápis na mesa assim, ó. Coloca o lápis, aí marca aqui, coloca e vai colocando até e vai contando quantos lápis couberam. E aí você vai colocar aqui, tá? Primeiro diga um número sem medir, depois faça a medição e verifique se acertou. No início da aula, a professora fez uma estimativa ali na largura do painel, quantos palmos, e a professora chegou bem perto, né? Vamos ver aí como é que você tá em fazer estimativas. E na apostila, nós temos uma atividade também.
tá? Como nós estamos nessa aula de aula, a gente trabalhou com unidade de medida, mas nós vamos relembrar um pouquinho também sobre os números, tá? É importante a gente aprender direitinho sobre os números. Então, a professora colocou aqui uma atividade, ó. Escreva quem vem antes e depois de cada número. Quem vem antes do 19? Quem vem depois? Quem vem antes do 99? Quem vem depois, tá? Aqui é antes e depois. Antecessor e sucessor. E depois, olha só. Observe o quadro numerado de 100 a 140, tá? Esse quadro tem dos números 100 até o 139. E abaixo, substitua os símbolos pelos números faltosos. Então, aqui assim, ó. Nos lugares onde tem um símbolo, atrás tem um número, tá escondido o número, tá? Por exemplo, aqui, ó, 100, 101. Então, quando você achar a menininha de trança aqui, ó, aqui vai ser o número 101, tá? Quando tiver esse ET aqui com 3 olhos, olha aqui, ó. Que número que tá aqui atrás? Depois do 125 vem o quê? Antes do 125 vem o quê? Então, você vai localizar os números que estão debaixo das figuras e escrever aqui, tá? Bem tranquilo, bem simples. Bom trabalho para hoje. Tchau, tchau.